Excelência Presidente da UNIT, Engenheiro Alberto Costa Júnior, Excelência Dr. Alberto Covuco, coordenador da Frente, coordenador do projeto Para Já Servir Angola, Excelência representantes do Corpo Diplomático, Excelências senhores deputados, Excelências entidades religiosas, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. Eu fui convidado para esta conferência internacional com o tema base Paz, Segurança e Desenvolvimento para falar da doutrina social da Igreja para um desenvolvimento sustentável. A pergunta que se poderia colocar em primeiro lugar é, de início, seria o que é a doutrina social da Igreja. Ou seja, eu trouxe o compêndio da doutrina social da Igreja, a mania do professor, para de alguma forma sabermos, para aqueles que realmente nunca tenham tido contato com o manual, este manual que é um grande compêndio da doutrina social da Igreja, e qual é o contributo que a Igreja pode dar relativamente ao desenvolvimento sustentável. Temos tido diversas vozes que se levantam a todo momento, em alguns casos bem informados e, em outros casos, menos informados, perguntando por que razão é que as igrejas ou a Igreja se metem nas questões políticas. O esclarecimento rápido é que o mesmo homem que serve para fins políticos é o mesmo homem que merece a salvação. Então, a disputa está, para aspectos políticos, está o homem presente, está a política presente, estão os políticos presentes, como fez o engenheiro Alberto Costa Júnior no princípio, e para efeitos religiosos, porque o homem é composto de corpo e alma, está a Igreja presente para salvar o homem da sua decadência corporal. Portanto, a Igreja, toda ela, tem o mesmo direito que têm os políticos para fazer política. A Igreja tem o mesmo direito para fazer religião no interior do homem para o poder salvar da decadência. Então a pergunta é, o que é a doutrina social da Igreja? A resposta a esta pergunta encontra-se no próprio compêndio, na sua introdução, no número 8, que assevera: este documento entende apresentar de maneira orgânica, se bem que sinteticamente, o ensinamento social da Igreja, fruto da sapiente reflexão magistral e expressão do constante empenho na Igreja, da fidelidade à graça da salvação de Cristo e na amorosa solicitude pela sorte da humanidade. Ou seja, a Igreja não é indiferente, a Igreja não é indiferente à sorte do homem. Não é? Muitas vezes o homem é abandonado pela política, não é? Mas a Igreja não é indiferente à sorte do homem. Daí a necessidade de ela estar presente aqui no contexto social. Então, nele se estuda de maneira acurada os aspectos teológicos que realmente toda a realidade social ou política que nega a dimensão espiritual do homem, tanto reduz o homem à matéria. Reduz o homem à matéria. E o homem não se pode reduzir à matéria. O homem é também espiritual. Daí o interesse da Igreja. Portanto, dada a dimensão religiosa do homem, depois estuda-se nele também os aspectos filosóficos, dada a dimensão racional do homem. Não é? Neste documento temos isto, o estudo dos aspectos filosóficos. O homem é um ser racional. Daí que a racionalidade também é aqui apresentada e estudada de modo profundo, no sentido de a Igreja dar ferramentas para que o homem efetivamente não possa caminhar no obscurantismo. Dada a dimensão racional. Depois estuda-se também aqui neste documento a moral, depois a cultura, depois dada a dimensão comunitária do mesmo. O homem encontra-se a viver na comunidade. Bem, para não me alongar neste princípio, diria, a pergunta a seguir seria a seguinte: como é que a Igreja pode ajudar para o desenvolvimento sustentável? Bem, o desenvolvimento sustentável, como os senhores sabem, engloba hoje 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar, portanto, financeiro. O segundo pilar é o pilar
portanto, ambiental, e o terceiro pilar é o pilar social. Ou seja, quando falamos do desenvolvimento sustentável, os senhores sabem também disto, esta abordagem feita na ONU, já agora no século XX, nós estamos a falar de este desenvolvimento que olha para as finanças, a questão dos dinheiros. Daí que, por exemplo, nos grandes palcos internacionais, hoje a África pede que os países europeus mais desenvolvidos deem-nos dinheiro para que nós possamos também desenvolver aqui a nossa indústria para acabarmos com a pobreza. Mas penso que não seria preciso, porque nós temos capacidade para isso, se estivéssemos organizados. Não vou falar política. No quesito ambiental, nós temos a possibilidade, também aqui no capital ambiental, temos a possibilidade e a obrigação de cuidar da natureza, porque nós fazemos parte da natureza, este é o capital ambiental. No capital social, nós temos a sociedade. Uma sociedade como as nossas sociedades africanas, para não especificar, não consegue desenvolver-se porque não tem possibilidades para tal. Primeiro, deu-se cabo dos valores. Depois, deu-se cabo da arte. Depois, deu-se cabo da educação. Depois, deu-se cabo de todos os outros elementos que contribuem para o desenvolvimento das gerações presentes e das gerações futuras. Então, a Igreja propõe, porque o tempo é pouco, para não ser parado pelo Padre William, a Igreja propõe princípios. Os princípios da doutrina social da Igreja, dois dos quais já foram aqui, portanto, de alguma forma, debatidos pelo meu colega, portanto, o engenheiro Alberto Cochadilho, colega de Panhé, ele é presidente do partido. Mas aqui é meu colega, estamos na condição de colega, muito obrigado. Então, o primeiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. A Igreja entende que não é possível desenvolvimento sem que se olhe para a dignidade da pessoa humana. E nós que andamos um bocadinho pelo país temos percebido que realmente a nossa dignidade humana está muito mal. Não sei como está em Moçambique, mas está muito mal. A gente tem um barômetro para fazer isso. Qual é o barômetro? O barômetro para fazer isso, e peço desculpas a maneira como vou começar, é os cães que morrem na rua, atropelados na rua, apodrecem na rua e ninguém tira os cães. Este é o primeiro parâmetro. Peço desculpas essa abordagem. O cão, quando é atropelado na rua e apodrece na rua, significa que alguma coisa não vai bem. A outra coisa, o outro parâmetro, que é mais humano, que é a quantidade de crianças e idosos que perdem na rua. Então aí está o parâmetro humano. Ou seja, quando nós olhamos para um estudo feito sobre esta realidade, pensando naquilo que é a dignidade da pessoa humana, o primeiro exemplo que dei não é muito satisfatório, mas o segundo é apropriado. Quando nós encontramos nas nossas realidades africanas a quantidade de crianças e a quantidade de idosos que pedem na rua porque estão com fome, então percebemos que alguma coisa não vai bem relativamente à dignidade da pessoa humana. E a Igreja propõe esse estudo aprofundado por uma razão muito simples. Porque quando se pensa no desenvolvimento sustentável, o primeiro parâmetro é o ser humano. A pessoa humana é o centro do desenvolvimento. Diz a Igreja na sua doutrina social. Não se pode falar de desenvolvimento fora da pessoa, porque é ela que suporta todo o resto. Então, vejamos, senhores, se nós não devemos fazer um trabalho melhor em conjunto para valorizarmos mais aquilo que é a dignidade da pessoa humana. O segundo princípio proposto pela Igreja é o bem comum, já que debatido pelo meu colega engenheiro Alberto Cochadilho do princípio, que é o bem comum, o bene comune, que é aquilo que é de todos. O entendimento da Igreja tem sido o seguinte, que parte do Gênesis, e aqui neste princípio todos nós lemos a Sagrada Escritura, que é Deus, quando cria o mundo, faz o seguinte: o homem é a última criatura a ser criada, como é evidente, os senhores, aliás, muitos também são religiosos, percebem isto, e Deus diz assim: criei o mundo, ide, transformai a terra e beneficiai dos bens da terra. Deus não escolheu um grupo pequenino. O entendimento da Igreja é este: se Deus tivesse escolhido um grupo pequenino e dissesse àquele grupo: vós
entregai aos outros, haveria a possibilidade de nós pensarmos que alguns são privilegiados e que não há privilegiados. Este é o entendimento que a igreja tem. Não pode haver privilegiados. De modo que a igreja, embora fale, por exemplo, da propriedade privada, a propriedade privada não é absoluta, como nós temos visto em algumas realidades. A gente, quando vai um pouco aí pelo Paz Açúcar, há umas rodas em que a gente passa e a montanha também foi vedada. Mas a montanha é propriedade privada? Não pode. A montanha não pode ser propriedade privada. Não pode ser propriedade privada a montanha. Que montanha? Este é o entendimento que a igreja tem relativamente àquilo que é o bem comum. De modo que, pensando na propriedade privada, no limite, isso não é roubo. A igreja diz, não é propriedade absoluta, porque no limite, o irmão que está com fome pode ir à minha lavra e tirar 10 espigas de milho. Não está a roubar, está com fome. Pode ir à minha lavra, buscar um bocadinho para comer. Porque a vida humana é mais valiosa do que os bens que nós temos. Este é o entendimento. E eu penso que isto tem muito a ver com a compreensão que as próprias sociedades têm. Eu aqui não faço nenhuma crítica a nenhuma pessoa específica, nem a uma instituição específica, mas penso que é preciso, todos em conjunto, termos a possibilidade de perceber que o bem comum que a igreja propõe é a possibilidade de nós usufruirmos da mesma forma dos bens que Deus nos deu, porque nós escolhemos um grupo específico. Nós temos o princípio da subsidiariedade, também já dito pelo meu colega de painel, Michel Júnior, mas a grande questão do princípio da subsidiariedade tem muito a ver com algo interessantíssimo, que toca muito às autarquias, que é a própria expressão autarquia, que vem do grego, autarquias, autarque, significa autonomia. Autarquia significa autonomia, governar-se por si. Este princípio da subsidiariedade, com ele quer a igreja dizer o seguinte: não é justo que as pessoas mais poderosas tirem aos menos empoderados aquilo que eles podem fazer por si. Indo para o âmbito do Estado, não é justo que o Estado se substitua às pessoas. Não é justo. É por isso que a igreja não deixa de ver com maus olhos que as sociedades vivam sem autarquias, porque as pessoas, sendo elas seres racionais, o ser humano não ser racional, a menos que alguém diga o contrário, os seres racionais governam-se por si, e nós temos experiência na nossa realidade. Durante o tempo da guerra, quem é que foi viver nas aldeias? Como é que poderiam viver? Ninguém foi. Hoje mesmo nós temos muitas aldeias que subsistem com solas de regedores e não há lá a presença do Estado. O Estado não existe em algumas aldeias. Pergunta, você tem bilhete? O bilhete é o quê? Um bilhete em quê? As pessoas não conhecem o bilhete? Estão a viver. Então o Estado, a igreja está aqui a dizer, este princípio da subsidiariedade liberta as pessoas da autonomia para não termos um Estado, não é social, o Estado social é importante, para não termos um Estado assistencialista. O Estado assistencialista controla as pessoas, lhes dá benesses, dá bicicleta, dá saco de arroz, aumenta o salário no tempo das eleições, e de repente quando você quer falar, se você fizer isso, a gente já não dá bicicleta, não pode ser. O outro princípio que a igreja propõe é o princípio da solidariedade, de solidariedade. Princípio da solidariedade. A igreja entende que nós não podemos viver em ilhas. E aqui devo fazer uma crítica aos nossos partidos políticos, com todo respeito e permissão. Nós não podemos viver em ilhas e não podemos viver em desconfianças permanentes. A gente não chega lá. Se eu quiser dar ver, a gente não chega lá se vive de desconfianças permanentes. Não vamos conseguir. Com todo respeito, tenho pela batalha feita pela deputada Ivone, mas a gente não chega. E ainda bem que ela mostrou como é que é possível fazer mediação. Quando os nossos partidos
partidos políticos vivem na permanente desconfiança, a gente não consegue. A menos que o senhor encontre outra solução, mas eu, pelo menos, como um investigador destas matérias, não se consegue viver quando não se tem um mínimo de confiança. E na nossa própria realidade, o partido A não confia no B, o B não confia no A. Mesmo que por acaso houvesse a possibilidade de falar, ninguém fala, porque se eu falar, vai aproveitar as minhas palavras. Não é possível. A gente não consegue. A solidariedade é entendida aqui pela Igreja como uma possibilidade que nós temos de, porque respiramos o mesmo ar. Eu acho que o exemplo do ar é o mais concreto. Aqui mesmo, se o deputado Cana, ou então o mais velhamente do Corruco, quiser respirar o seu próprio ar, não consegue. Porque aqui o ar é mesmo de todos. Temos que ter a possibilidade de olhar para isto. Ou seja, a solidariedade com as questões que o outro passa. A Alemanha ultrapassou isto. A Alemanha ultrapassou isto. Com grandes aforismos, como, por exemplo, aquele de Immanuel Kant, que é: comporta-te de tal maneira que o teu comportamento possa servir de regra universal. Comporta-te de tal maneira que o teu comportamento possa servir de regra universal. Que foi buscar a não faças ao outro que não queres, senão a gente da Covid-19 nos mostrou como é que, mais separados, morremos sozinhos. A guerra na Ucrânia, o pão subiu. Está a acontecer guerra lá, o pão não subiu. Temos que perceber que nós, este tipo de viver em comunidade, nos dá a possibilidade de dizer: o mal do outro pode saltar para aqui. Não é ter cuidados. Muita gente, e a Igreja diz, nós podemos ter cuidados na nossa casa, mas se o ar que respiramos no avião é o mesmo, a doença do outro vem para mim. Temos que ter essa possibilidade de pensar nisto. Bem, estes são os princípios propostos pela Igreja no que diz respeito ao desenvolvimento como tal. O desenvolvimento é sempre humano, mas existem outros valores. A Igreja propõe então princípios, que são estes que eu acabei de elencar, e depois propõe valores. Os valores, meus senhores, minhas senhoras, são três. O primeiro valor que a Igreja propõe na sua doutrina social é o valor da verdade. A verdade. O homem tem que dar verdade. O outro lado fica atrofiado. Fica completamente atrofiado. Então a Igreja propõe estes valores fundamentais. Estes valores são valores da vida social. São valores da vida social. Nós olhamos, por exemplo, a nossa realidade. Se nós quisermos trazer aqui a nossa realidade, parece que a história só teve uma perspectiva. Parece que tudo só aconteceu num sítio. Parece que só alguns em que viveram alguma coisa. Não. A história é plural. Não se pode compreender que a história tem apenas uma dimensão. A história é plural. É como quando nós olhamos, eu tenho dado esse exemplo para os meus alunos de metodologia de investigação científica. Quando 4 pessoas, cada uma delas, está de um lado do acidente, tem versões diferentes sobre o mesmo acidente. Como é que o indivíduo, como é que instituições, como é que pessoas contam uma só versão? Não pode ser. Nós temos que contar todas as versões, essencialmente quando estamos a formar gerações. Então a Igreja propõe a verdade. Mas a verdade depois se expande para tudo. A verdade é um valor fundamental da vida social. Sem verdade não há famílias que se desenvolvem, não existem instituições que se desenvolvem. O segundo valor que a Igreja propõe é o valor da liberdade. Também já aqui muito debatido pelo presidente engenheiro Roberto Costa. A liberdade. A liberdade, que é a possibilidade de ir e de vir. Mas a liberdade não é só isso. É também a liberdade de eu poder gozar, com todo o respeito, com o meu chefe de Estado, por exemplo, com o presidente. Isso é liberdade, que não pode degenerar em libertinagem, é verdade, mas é liberdade. E depois uma liberdade para a pessoa ter a sua iniciativa primeiro. Olhamos, por exemplo, o nosso contexto africano, falta um para terminar. Olhamos para o nosso contexto africano, e eu tenho pena de dizer isso. Espero não ferir nenhuma sensibilidade.
Que é? A gente olha para os jovens, temos tantos jovens bons. Quando vemos a Covid-19, o jovem que veio cá montar o laboratório daquelas engenharias, está na China, vive na China. O jovem está lá, é angolano, é do Quasa Sul, vive na China. Temos outra senhora que descobriu qualquer coisa de biologia e vive nos Estados Unidos. Temos outro que agora tirou 19, vive. Qual é o problema? Por que aqui nós não conseguimos reconhecer os nossos e patenteá-los aqui para poderem dar do seu aqui? Não há liberdade. As pessoas não têm a liberdade de poder dizer e de poder fazer. Uma sociedade sem liberdade não se desenvolve. Porque as pessoas não falam, depois conformam-se e fazem o seguinte: quando a gente conversa com eles, dizem: olha, eu estou a defender. Essa expressão é única, eu só ouvi aqui em Angola. Eu estou a defender o meu pão. Estou a defender o meu pão. Como se eu também não precisasse de comer. Como se aqueles que lutam pela liberdade não precisassem de comer. Usar outra expressão: eu tenho família. O único que nasceu do Espírito Santo é Jesus Cristo. Todos nós temos família. Tanto pensa que a questão da liberdade é fundamental. Não é que eu daqui a pouco termino, ainda tenho alguns minutos, não? 1 minuto. Deve 2. Falta. Obrigado. Falta aqui o último valor da vida social, que é a justiça. A justiça, na perspectiva da doutrina social da Igreja, que não é uma perspectiva jurídica, tem também a ver com o suum quique tribuere, e justitia est suum quique tribuere, que a justiça é atribuída